As leis da termodinâmica e, mais especificamente, o que é entropia? Bom, vamos entender primeiro a termodinâmica de um ponto de vista histórico. De quando surgiu a termodinâmica, por que ela surgiu, quais foram os primeiros conceitos da termodinâmica? A termodinâmica ela surgiu no contexto da Revolução Industrial, certo? Porque precisava descobrir formas de você transferir energia através de trabalho e processos de transferência de energia. Então, os caras começaram a pensar sobre isso e a formular conceitos e leis para entender essas coisas. E o que é a termodinâmica? A termodinâmica é assim: há várias propriedades macroscópicas da matéria e das substâncias que nós podemos estudar. E é isso que a termodinâmica faz. Ela foi desenvolvida antes que uma compreensão da estrutura interna dos objetos e da matéria fosse possível. Ou seja, a termodinâmica ela estuda macroscopicamente como as coisas se comportam, sem conhecer a estrutura, muito bem a estrutura interna da matéria. Então, a termodinâmica, como eu disse, ela surgiu da necessidade ali, do contexto histórico. E um dos primeiros pensadores dela foi o Carnot. A termodinâmica ela surgiu para tentar entender como transformar o calor em trabalho. E o Carnot foi o primeiro a pensar sobre isso, Ele queria inventar um jeito bastante eficiente de gerar trabalho a partir do calor. Ele pensava em como fazer uma máquina a vapor, na qual se esquenta a água numa caldeira, que vaporiza ali o vapor d'água, vai mover um pistão que faz uma roda girar. Porém, olha que interessante, a primeira lei da termodinâmica, a conservação de energia, ainda não era conhecida nessa época. Então a segunda lei da termodinâmica ela acabou sendo descoberta antes da primeira lei. Porém, para a gente continuar aqui a nossa discussão e explicar os próximos conceitos, nós vamos usar a primeira lei, que diz que a energia interna de um sistema é igual à quantidade de calor mais o trabalho, certo? Essa é a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. Então agora vamos falar da segunda lei. Bom, vamos supor um caso em que eu vou realizar trabalho. Trabalho realiza atrito, que gera calor, certo? Se eu friccionar um objeto. Esse processo é irreversível, eu não consigo transformar o calor em trabalho de volta, Eu não consigo fazer o processo inverso. O Carnot supôs que o calor não pode ser recebido em uma certa temperatura e convertido em trabalho sem qualquer modificação do sistema ou no meio, certo? Então, sem você modificar o seu sistema, você não consegue fazer o calor ser convertido em trabalho. Bom, então agora vamos supor o seguinte. Por exemplo, vamos supor uma borracha. Um pedaço de borracha, quando você estica ele esquenta. E quando você relaxa ele esfria. Ele tem um comportamento bem peculiar. Nós podemos estudar isso sem se preocupar com a estrutura interna molecular da borracha. Entende? E, aliás, a estrutura interna molecular da borracha ela é bem complicada. Ambos os comportamentos eles são explicados pela teoria cinética. Porém, a peculiaridade da estrutura molecular interna da borracha dificulta muito o estudo por meio disso. O objetivo da termodinâmica é estudar o comportamento das coisas sem que seja necessário um maior detalhamento sobre sua estrutura microscópica, certo? Porém, a ordem de grandeza que a gente estuda são para materiais que têm uma ordem de grandeza de 10 a 24 partículas, mols, certo? 1 mol de partículas, É assim, lembrando também que não é possível converter calor em trabalho a uma única temperatura. Por exemplo, não é possível que o calor flua de um corpo frio para um corpo quente, certo? É um processo irreversível. O calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E vamos considerar então agora o seguinte processo. A gente tem uma caldeira com temperatura T1 e um calor Q1 é retirado da caldeira. Um motor a vapor realiza algum trabalho W e entrega um calor Q2 para um condensador em outra temperatura.
Então, Q2 é igual a Q1 menos trabalho. O sonho do Carnot era produzir uma máquina reversível, certo? Então vamos falar sobre máquinas reversíveis, né? O melhor motor é um motor sem atrito, certo? Que não perde energia. Vamos supor uma máquina perfeita sem atrito e que vai ter transferência de calor, que pode ser feita fazendo uma pequena modificação. Se a gente garantir que o calor flui infinitesimalmente na direção desejada, a gente pode dizer que esse fluxo é irreversível, certo? Eu posso fazer o calor fluir infinitesimalmente de um corpo para o outro e posso fazer o processo inverso. Então isso que é uma máquina ideal, é uma máquina reversível. Então vamos lá, vamos supor que a gente tem um gás em um cilindro com um pistão e não tem atrito. E vamos considerar ali que tem um gás ideal. Poderia ser outra coisa, mas vamos considerar que é um gás ideal. E a gente tem dois reservatórios de temperaturas, um reservatório T1 e um reservatório com temperatura T2. E T1 é maior do que T2. Vamos aquecer, na primeira etapa, vamos aquecer e expandir o gás enquanto ele está em contato térmico com o T1, ou seja, a temperatura dele é mantida constante a T1. A gente vai expandir o gás enquanto ele está com essa temperatura. Então é uma expansão isotérmica. Se a gente puxar o pistão muito lentamente, o gás não vai se afastar muito de T1. E se empurrar de volta o pistão, pressionar, a temperatura será ligeiramente maior que T1. Porque eu estou considerando transformações infinitesimais, sabe? Então esse processo ele é isotérmico e é reversível. Então agora vamos entender o ciclo de Carnot a partir disso que eu falei. Por exemplo, na etapa AB, o gás se expande e a pressão diminui. E a temperatura é mantida constante T1, ou seja, o gás está em contato com o reservatório de temperatura T1. E para um gás ideal, a curva vai ser PV é igual a NKT1. K é a constante de Boltzmann. N é o número de mols e T1 é a temperatura. Lembrando que eu estou num gráfico de pressão por volume. Então, durante uma expansão isotérmica, a pressão cai à medida que o volume aumenta. Agora, nenhum calor entra no cilindro pelo reservatório, certo? O reservatório tem temperatura constante. Então, vamos considerar agora a etapa BC. Na etapa BC, o gás expande lentamente e a temperatura cai para T2. Essa é uma expansão adiabática. Não há transferência de calor, o sistema está isolado. Então, existe uma curva característica das adiabáticas que é dada por P vezes V elevado a gama, e gama é uma constante maior que 1. Agora vamos para a etapa CD do ciclo, né? Nós vamos comprimir o gás em contato com o reservatório T2. Então, ainda estamos numa isoterma, a gente comprime o gás, que ele altera a sua temperatura, certo? E na etapa DA, nós vamos comprimir lentamente o gás sem contato com o reservatório T2. Se cada um desses passos for executado corretamente, esse ciclo é reversível. E esse é o ciclo de Carnot. É um ciclo ideal, que não tem perda de energia, certo? Bom, agora vamos falar sobre entropia. O que é entropia, né? É o conceito físico mais controverso, né? Que gera mais dúvidas e interpretações diferentes, né? A entropia, o que é entropia? Fisicamente, a entropia é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Isso é chamado de entropia. Num processo reversível, o mesmo tanto de Q dividido por T, que é absorvido, é liberado. Não há variação de entropia num processo reversível. E a dimensão da entropia, as unidades de grandeza são joules por grau de temperatura. Então é energia por temperatura. A entropia ela é independente do caminho, ou seja, ela só depende dos pontos finais.
Então, para você calcular uma diferença de entropia, basta você calcular a entropia do estado final menos a entropia do estado inicial. Não importa o caminho. E a variação de entropia é a integral de dq dividido por t. Agora vamos supor que a gente tem uma situação em que a gente transforma trabalho em um objeto através de atrito. A entropia aumenta de q dividido por t. Só que nesse caso, a energia é o trabalho que você está realizando, né? Trabalho em um objeto através de atrito. Então, a variação de entropia vai ser W dividido por T nesse caso. Enfim, é só um caso específico. E o que sabemos? Que a variação de entropia no mundo inteiro ela é positiva, ou seja, a entropia nunca diminui. A não ser que você esteja num processo reversível. Se reversível, a entropia é mantida constante, não a variação de entropia. Porém, a variação de entropia no mundo inteiro é positiva, a entropia só cresce. Ou seja, a energia do universo é sempre constante, essa é a primeira lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo está sempre aumentando.